É pela graça, somente pela graça, que nesta manhã me encontro aqui, não é verdade? E é uma honra, é um privilégio, como diz a irmã Fátima, ao mesmo tempo, um tremor, né? Transmitir a palavra do nosso Deus. Não sou pregadora, todo mundo sabe, somente a menina que limpa, né? Mas, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tito, capítulo 2. Vamos estar lendo do 11 ao 15. Fiquemos de pé, irmãos, para a leitura da palavra do Senhor. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 15. Tito, página 230, é Novo Testamento, depois de Timóteo. Achamos? Todos achamos? Leiamos todos numa só voz? Achou, Claudinha? Achou? Vamos lá. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Leamos todos juntos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Soberano e amado, muito obrigada, Senhor, pelo grande e maravilhoso privilégio de estarmos em Tua casa, Senhor, podendo ter a liberdade de examinar as Tuas Escrituras. Fala conosco, Senhor, através do Teu Espírito Santo, porque eu de mim particularmente, Tu bem sabes, nada tenho a falar. Ó Deus, usa-nos segundo o Teu querer e que o nosso coração possa compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, a igreja do Senhor? O que é ser cristão? O que é ser cristão? É o título dessa reflexão. Eu não sei fazer mensagem, já falei várias vezes aqui quando me chamam aqui na frente, eu sempre repito a mesma frase, né? Eu não sei, não sou pregadora. Mas essa reflexão, que claro, né? Não sou boba. Quem estava aqui em 1982? Levanta o dedinho para me saber. Só a Rutinha. 1982. Quando eu fui morar com meu esposo. SAF em Revista de 1982. Não podia perder essa chance. Graças à nossa amiga Ana Farias, ela que me concedeu essa literatura, que eu guardo com muito carinho. O que é ser cristão? Há na palavra de Deus um livro, que nós acabamos de ler, né? Chamado Tito, composto apenas de 3 capítulos. Esta pequena epístola, Paulo a escreveu ao seu companheiro Tito, que se encontrava na ilha de Creta. Como sempre, preocupado com seus filhos na fé, apóstolo Paulo escreve a ele, a fim de orientá-lo e exortar as igrejas daquela ilha, começando com uma pergunta: qual é o verdadeiro cristão? A gente já ouviu mensagens aqui, se eu não me engano, acho que 1, 2 vezes, sobre esse jovem Tito. A resposta que nós encontramos para essa pergunta, o que é ser cristão? Se encontra no versículo 2 do capítulo, versículo 11 do capítulo 2, que nós já lemos. O salvo pela graça de Deus. O 11 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, para sermos um verdadeiro cristão, não é por mérito nosso. Jamais foi e nunca será. Engana-se quem pensa que é, né? É somente por essa graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Temos aqui 4 respostas. A primeira resposta é a graça salvadora de Cristo Jesus. O salvo pela graça, ele será, foi
e vai ser sempre o verdadeiro cristão. A segunda resposta é o regenerado pelo Espírito Santo. Está no capítulo 3, vamos ler? Versos 5 e 6, que diz assim, leiamos juntos. Capítulo 3, estamos na mesma carta. Não fecha a sua Bíblia, deixa ela aberta, né? Para nós examinarmos ela. Capítulo 3, versos 5 e 6. Vamos ler? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de pastores, é isso que está escrito aqui? Por meio de irmãos, por meio dos pais, é isso? É pelo meio do seu filho. Não, por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém? O nosso Salvador. Então, essa regeneração vem através do nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. A terceira resposta que encontramos para essa pergunta, o que é ser verdadeiro cristão? É o justificado. Vamos ler o 7? O 7 diz, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Estamos prestando atenção no que estamos lendo? O verdadeiro cristão é salvo pela graça do Senhor, regenerado pelo seu Santo Espírito e justificado por Ele. E a terceira resposta está no versículo 7 também, que diz, o herdeiro da vida eterna. Olha que amor, que cuidado nosso Deus teve por nós, né? Nos fez, todo mundo conhece bem a história, não é preciso repetir. Desvinculamos do agrado dele, porém ele nos resgatou. Ele mesmo se fez carne e veio para nos resgatar. Aí resgatou, deixou por aí? Não. Interessante, né? Ele nos deu o seu Santo Espírito para nos dar condições de continuarmos ligados nele, porque sem ele nada podemos fazer, não é verdade? Todas essas operações gloriosas são oriundas da graça de Deus. O verdadeiro cristão prova a genuidade de sua fé em Cristo. Como ele fará isso? Existem 4 situações para ele chegar a esse patamar de uma fé genuína, não uma fé deturpada, como nós temos visto muito, não é verdade, presbíteros? Não é verdade? Os irmãos que são mais entendedores da palavra, nós temos visto muito a fé deturpada, não é uma fé genuína. A fé genuína, ela é dada por Cristo. Está lá em Efésios, aliás, depois a gente vai ver isso. Primeiro tópico para nós alcançarmos isso é pelas renúncias. Vamos ler o 12, capítulo 2, versículo 12. Nós já lemos, vamos repetir? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Sem renúncia a gente não consegue fazer isso aqui. Viver essa renúncia, impossível. Por que que o mundo se nega a aceitar esse Deus e essa fé que declaramos? Porque não quer renunciar. Os prazeres são muito bons, né? As nossas vontades estão sempre querendo vir à tona. E aí, como diz lá em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí todo mundo para por aí. Não, e este viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não é de qualquer maneira, né? Então, o primeiro tópico para alcançarmos essa fé genuína é renunciarmos a nós mesmos. O segundo é, por um viver sensato, no mundo cheio de loucuras e insensatez, mesmo sendo criticado, taxado de louco, porém, aos olhos de Deus, ele é visto como um filho obediente. Importa, como diz, né, o servo do Senhor, obedecer a Deus e não ao homem. Foi Pedro que falou isso, né? Diante das autoridades. Então, quando nós vivemos essa vida de renúncia e essa certeza de que a nossa vida, né, não vamos alcançar os 100%. O dia que nós estivermos no 99%,
pode se preparar. Tá tudo pago, caixão, tudo direitinho? Porque o 100% é lá na glória. É fato, né? A gente brinca, é uma coisa muito séria, mas é um fato. Porque aqui na terra, o 100% não conseguiremos. Mas Deus é tão lindo que Ele deixa o seu Santo Espírito em nós. Quando eu fico meditando sobre essa questão do nosso Deus, eu fico assim, eu fico com vontade de chorar. Porque eu fico pensando, você já parou para pensar que você é mais privilegiado do que os discípulos? Os discípulos viram Jesus face a face, não viram? Viram Jesus em carne. Jesus estava ali, andou com ele, né? Fez aqueles milagres todos. Mas você já parou para pensar que nós vivemos uma vida mais gloriosa do que eles? Porque Deus está em nós. Deus está dentro de nós. Jesus estava com ele, mas tinha hora que ele ia para o monte orar, não é isso? Ele saía e os discípulos ficavam. Mas nós estamos com Cristo todos os segundos da nossa vida. Lá em Coríntios 9, não sei se é o 31, diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja sempre para a glória do Senhor. Então, em todos os segundos do nosso viver, todas as situações que nós vivemos, eu não sei vocês, estou falando de mim porque eu só conheço eu, sinto a presença dEle tão forte que a minha alma se rende. É maravilhoso isso, irmãos, é maravilhoso. Terceiro tópico dessa fé genuína: pelo cultivo da espiritualidade, esforçando-nos para enriquecer-nos dessa graça divina. Quer dizer, há em nós um esforço, há em nós um dedicar, né? Tem que haver em nós como posso dizer, me ajuda nas palavras, Senhor, né? Um querer buscar mais. Jesus me salvou, eu sou presbiteriano, tá bom assim? Não, Deus quer ver em nós, é como aquele filho, né? Que quer agradar o seu pai, faz tudo para agradar o pai. Quem tem mais de um, eu só tenho uma, não tenho essa experiência. Mas quem tem mais de um, eu já percebi algumas situações. A minha mãe mesmo já ouviu isso. Você gosta mais de fulana. Eu já falei isso para ela. Você gosta mais de fulana, né? Do que de mim. Mas não, é porque tem filho que procura agradar o pai, quer ver o pai feliz, né? Quer fazer tudo para... Eu conheço um filho que eu fico assim encantado com ele, que eu ouvi da boca dele: eu não quero aborrecer minha mãe. Então, quer dizer, ele faz de tudo para que aquela mãe não se aborreça. O que couber a ele, ele faz. E isso é lindo, assim somos nós. Deus é nosso Pai. Amém? Deus é o nosso Pai. Ele, na essência da palavra, é o verdadeiro Pai. Um tempo desse, a minha irmã... tempo passado, minha irmã me ligou, chorando muito, ela tem 2 filhos, um casal, e falando assim: olha, Esther, eu não aguento a ingratidão dos meus filhos. Eu faço de um tudo para agradar aqueles 2, e eu só recebo ingratidão. Aí eu falei para ela assim: pois é, maninha, você só tem 2. Você está sentindo o gosto da ingratidão. Imagina Deus, o Criador da humanidade. Aí eu te pergunto, qual foi o dia que tu parou e falou assim: Senhor, obrigado, tu tens me dado vida e força para trabalhar. Caraca, mana, fiquei sem fala agora, no telefone isso. E essa é a realidade, irmãos. Nós precisamos ter esse sentimento de querer agradar o Senhor. E isso só acontece... Qual é o título da reflexão que eu falei no começo? Quem lembra? Quem lembra? Como ser um verdadeiro cristão? O que é ser um verdadeiro cristão? Renunciando, vivendo uma vida santa, vivendo uma espiritualidade, esforçando para agradar esse Deus. E quarto e último, diz assim: pela diligência na prática de boas obras. Está no verso 10, vamos ler juntos? Verso 10, Tito, capítulo 2, verso 10. Vontade me dá de ler todo, mas vamos nos conter, né? Vamos lá. Não furtem,
Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, pela diligência na prática de boas obras, não para vangloriar-se, porém para glorificar quem? A Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Alguém poderia me dizer onde está escrito esse versículo? Somos feituras suas, criados por Deus para boas obras, para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo 10. É aquele famoso capítulo que fala sobre a graça de Deus. Pela fé somos salvos, não por obras, né? Para que ninguém se glorie. Então, o verdadeiro cristão, ele jamais se gloriará. Ele jamais achará que ele é o tal, ele é o bambam, não é verdade? Porque Deus é que habita nele. Glória a Deus por isso. Dando provas de fé genuína pela esperança que ainda anima a nossa alma. A esperança. Quando nós lemos lá em Romanos 5, vem falando que a tribulação produz, quem lembra? Experiência. A experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Quanta gente confusa, até com a questão, como eu disse no começo, da fé deturpada, né? Nós precisamos buscar no Senhor sempre que o nosso coração, eu fico pensando naquela frase que Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Está por que não dizer, uma parafernália nessa questão de evangelho, né, entre aspas, de fé deturpada, e a fé genuína é aquela fé salvadora, é a fé regeneradora, é a fé transformadora. Se essa fé não está fazendo isso, ela não é genuína, ela é oba-oba, ela é veículos para outras pessoas, né? Deixa para lá. Enfim, o verdadeiro cristão vive preparado para encontrar-se com o seu Salvador a qualquer momento. Vamos ler João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 21, para fecharmos essa palavra. O verdadeiro cristão vive preparado para encontrar-se com o seu Senhor e Salvador a qualquer momento. Todos acharam? Vamos juntos. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, são feitas em Deus. Agora vamos ao a carta de João. João, as nossas obras, irmãos, são feitas em Deus. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Agora você estava no Evangelho. Agora vamos à carta. Vamos lá. João, capítulo 3, verso 21. Antes de Apocalipse. É o João lá pertinho do Apocalipse. Achamos? 3, 21. Juntos. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Todo aquele que tem esperança, purifica... eu li o 2:21, é 3:21. Vamos lá, todos juntos. Achei? Certo? Então tá certo, tá certo. Eu que estou confusa mesmo. Perdão, tá, irmão? Vocês não têm noção da tramadeira que é aqui não, tá? Pastor Stutz aí, ó. Pastor Ivaí, eu vi o pastor Ivaí. Eles tiram de letra, né? O pastor Carlos Alberto, né? Mas não é brinquedo, não. Vamos lá. Todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, porque o nosso Deus é puro. Ele que nos purifica. É Ele que nos purifica de todo o pecado. É Ele que nos purifica de toda mazela. É Ele que nos purifica do nosso próprio eu. É Ele que nos tira
aqueles resquícios do velho homem, e que nos ajuda a compartilhar e a conseguir isso aqui. Viver de renúncia, viver regenerado, uma vida sensata, viver um cultivo de espiritualidade, que é um cultivo, bonita essa palavra, né? Cultivo de espiritualidade. Fulano é secretária da espiritualidade. É bonitinho, né, Ruth? Mas tem que viver, Esther, não adianta ficar falando bonitinho, não. Esse cultivo da espiritualidade é viver uma vida de oração, lendo a palavra do Senhor. Mas isso... Enfim, no estudo bíblico, né, Paulo? Estudo bíblico é uma bênção, né? Aprender palavras que a gente lê aqui na Bíblia, a gente nem imagina, quando chega no estudo aqui, é isso que quer dizer. Então, esse cultivo da espiritualidade, para muitos hoje, eu tenho visto isso, eu vou lá de novo, a cantar, a orar, ler Bíblia de novo. Mas é esse cultivo, é esse fortalecimento que Deus deu a nós, para que a nossa fé continue genuína. Continue uma fé viva e eficaz. Amém? A palavra do Senhor está à nossa disposição e glorifiquemos por isso. Amém? Nós temos livre acesso a ela. E que nós, cada dia, vivamos isso. Uma vida de verdadeiro cristão. Não o cristão que é bonito ser, né? Hoje em dia é moda ser gospel. Mas que nós vivamos uma vida de verdadeiro cristão. Fácil? Não é. Mas impossível também não é. Porque o Espírito de Deus está em nós. Amém? A palavra de Deus diz lá em Isaías vira para Deus e fala assim, Senhor, coloca uma tenaz nos meus lábios, purifica os meus lábios. E diz a palavra de Deus que o Senhor veio com as tenaz, a brasa viva, já leram? Isaías 6? E purificou os lábios do servo do Senhor. Que a cada dia o Senhor venha nos purificar, a cada momento, para que nós possamos ser esse verdadeiro cristão no nosso dia a dia, em todo o nosso viver. Amém? Que o Senhor fale melhor aos nossos corações.